pra você. Pois não. Tem aquela frase famosa, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, né? Talvez essa história de hoje aqui é das que só aconteçam com o Botafogo, né, cara? O time perde um jogador com 1 minuto de jogo, 1 minuto de jogo, e consegue ganhar um título mais importante da sua história, né? Então, parece que o pão do Botafogo caiu com a manteiga pra cima pela primeira vez. Mesmo os mais supersticiosos dos botafoguenses hoje acabam com o seu karma, né, ô Cirilo? Com certeza, é porque é importante a gente fazer e olhar pro outro lado também, né? Porque a gente tá destacando aqui, quando terminou o Galo e Botafogo e tudo que aconteceu, aquele destempero do Botafogo naquele momento, claro, nós observamos o cenário e falamos, pô, os caras estão aí muito mal de cabeça, né? Porque o Botafogo teve esse cenário, com brigas dentro de campo, até da segurança também, jogador jogando garrafa. No fim de semana, um empate com o Vitória em casa, Tiquinho Soares foi expulso no final, depois de xingar a arbitragem. Como é que o Botafogo reagiria a isso? O cenário é que aparentemente reagiu muito melhor do que o Atlético para essa decisão, né? Conseguiu se reerguer, conseguiu uma grande vitória contra o Palmeiras. Oi, Caixa. Desculpa cortar o seu raciocínio, mas isso poderia ter piorado o astral do Botafogo quando tem um expulso. Você tinha que ver o silêncio que estava aqui, o Cláudio registrou. O time do Botafogo morreu, porque já vem com esse histórico aí ruim, patati patatá, e ainda tem o cara expulso. Era a hora de se jogar a bola, mas o Atlético não conseguiu. Era quem atacava, o Ale observou muito bem, era o Lianco e o Alonso aqui na esquerda, meu amigo. Sumido o senhor Scarpa lá na direita, o Hulk rendeu muito mais da direita aqui do que o Scarpa no segundo tempo, e não tinha jogada de meio, não tinha uma triangulação ali, uma tabela que começou a acontecer depois que o Vargas entrou. Era um jogo de cruzamento da grande área. Eu alertei ainda no início, falei, ó, se for cruzar a bola desse jeito dentro da grande área, o John vai sair daqui com dor no braço. E aí o segundo tempo ele colocou o Bernard, que não entrou mal, entrou razoavelmente bem, e o Vargas, que entrou muito bem, mas não foi o suficiente. Nesse momento o Botafogo ergue a taça da Copa Libertadores da América, vencedor pela primeira vez em sua primeira decisão, o Botafogo. E a gente dizia, né, o futebol, né, João, a gente fala muito sobre o extracampo, sobre destempero, sobre questão psicológica. O futebol também tem a parte técnica, né? Tem o campo, tem a bola. E nessa aí o Botafogo foi superior ao Galo. Não tem o que dizer, João. Ô, Cirilo, eu busco ver o futebol com a paixão que nos move, que nos movimenta. Porque é um esporte que, se vivido sem paixão, não há o menor sentido. Mas a paixão racional. A gente tem que ter racionalidade no futebol. E a gente tem que ter a capacidade de reconhecer quando o adversário da gente é melhor. O time do Botafogo é melhor. O Botafogo vem num momento melhor. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, pode conquistar o Brasileiro daqui a poucas horas. O Atlético vem mal no Campeonato Brasileiro. O Atlético vem a 11 jogos sem vencer. O Botafogo chegou a esse jogo como favorito. Claro que nós somos mineiros, que torcemos pelo futebol mineiro. Nós queremos ver o futebol mineiro ganhar. E o Atlético podia ter vencido o jogo hoje. O Atlético jogou 100 minutos com um jogador a mais. Mas há de se reconhecer, o Botafogo é um time melhor hoje. É melhor hoje e jogou melhor no dia de hoje. O Botafogo foi superior ao Atlético com um jogador a menos. Infelizmente, o Botafogo foi melhor. Acho que dá para o Atlético tirar muitas lições positivas e negativas aqui. Vou começar pelas negativas. O Atlético precisa renovar o seu elenco. O Atlético precisa reformular o seu elenco. Quando se olha para o banco do Atlético, falta muita coisa, falta qualidade, faltam mais 3 ou 4 jogadores. O Atlético tem uma carência e sofre há muito tempo com a lateral direita. O Atlético tem uma dificuldade na cabeça da área. O Atlético tentou um homem de criação, que foi o Bernard, que não deu certo. Pelo menos até aqui não deu certo. Talvez pro ano que vem, com uma pré-temporada, com um ajuste físico, chegando no lugar, dê certo. Agora, até aqui, ele não deu certo, e essa é a verdade. Olhando pelo lado positivo,
O Atlético chegou a 2 finais na temporada. Há uma final de Copa do Brasil e uma final da Libertadores. Sei que pro torcedor isso importa pouco. O torcedor quer ganhar, quer ser campeão. Mas, do ponto de vista racional, há de se reconhecer que o Atlético tem um trabalho hoje organizado. O Atlético é um clube planejado, organizado e está no caminho de ser vencedor. Acho que o Atlético continuará nos próximos anos brigando na prateleira de cima do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. E quem está sempre brigando ganha. O Botafogo que ganha hoje foi o Botafogo que perdeu de maneira bizarra o brasileiro do ano passado. O Botafogo tinha um campeonato ganho, perdeu um campeonato ganho, um ano depois é campeão da Libertadores e pode ser campeão brasileiro. O Atlético que perde uma Copa do Brasil e uma Libertadores pode ser o Atlético a comemorar títulos importantes no ano que vem. Porque quem está chegando, invariavelmente, vai ganhar. Quem chega só de vez em quando, raramente ganha. Agora, quem sempre chega, vai ganhar. Então, o Atlético não pode fazer dessa derrota terra arrasada, apesar de ser necessário que o Atlético reveja alguns conceitos, reveja alguns pontos, reveja parte do elenco, se abra um pouco mais como clube. Isso é importante dizer. O Atlético hoje é um clube muito fechado, é um clube muito distante do seu torcedor, da mídia, da imprensa. Então o Atlético tem que se abrir um pouco, né? O Botafogo é um clube muito mais aberto do que o Atlético, ganhou. O Atlético se fechou e não ganhou. Então há lições para serem tiradas desse jogo também, mas acima de tudo o Atlético não pode fazer dessa derrota terra arrasada. Ser vice-campeão da América não é demérito para ninguém. Entre as lições, Ale, uma delas citadas pelo João aí no começo dessa análise aqui no pós-jogo da Itatiaia. Aliás, mais uma vez, convidando você, torcedor, a participar também pelo YouTube. Pós-jogo segue completo, daqui a pouquinho tem entrevista coletiva do Gabriel Milito. Também, mais um atleta que sempre fala, zona mista, tudo no YouTube, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte. Dentro dessa análise do João e das reflexões que ficam para a próxima temporada, com certeza faltou elenco, né, Ale? Faltou elenco para esse momento. Faltou mais alternativa também pro próprio Gabriel Milito trabalhar. Falamos aí do Allan Kardec, por exemplo, cara de um gol jogando os 3 jogos da final. De um Bernard jogando mal esse ano, mas que teve que ser utilizado na final porque realmente não tinha outra peça para mexer, apesar dele ter ali no intervalo tirado o Scarpa, que talvez tenha sido. Vocês citaram, inclusive, uma alteração que talvez pudesse ter sido deixada para depois, digamos assim. Mas faltou elenco, né, Ale? Faltou alternativa, até olhando pro outro lado, né? Os caras tiraram ali Savarino, Almada, Igor Jesus e Luiz Henrique, colocaram Matheus Martins, Júnior Santos, o Allan, que até outro dia estava jogando na Europa, e aí reforçaram o meio campo com mais um volante. Enfim, há uma diferença muito grande mesmo entre os elencos da final também, Ale. Não, sem dúvida que sim, né? O investimento do Botafogo é surreal. A gente falou aqui que 2 das 3 contratações mais caras da história do futebol brasileiro foram feitas pelo Botafogo nessa temporada. Isso não é pouca coisa, não. Então é realmente um elenco milionário. O Flamengo também tem um elenco que é muito rico e ainda tem a base, né? Ainda tem a base que sustenta a equipe profissional quando é necessário. Isso acontece com o Palmeiras também. Agora, se você for voltar no tempo, né, Cirilo? O treinador no começo do ano era o Filipão. Quando o Filipão decide ficar no Galo, ou a direção entende que o Filipão é o melhor pro Galo, o Filipão fala, eu quero esse aquele jogador, né? Então o treinador, ele falou, eu quero que você renove com o Mariano, quero ficar com o Vargas, quero ficar com o Lemos, quero ficar com o Patrick, quero ficar com o Edenilson, quero ficar com esses caras aí. É o treinador do time. O time acaba o Campeonato Brasileiro como campeão do retorno, melhor defesa do campeonato, o treinador pede, a direção fica meio de mãos atadas. O Filipão vem para esse ano sem vontade nenhuma. O Filipão de 2024 foi uma coisa patética, né? Aí quando sai o Filipão, aí as coisas começam a mudar. Por exemplo, a gente fala de contratação, né? 4 jogadores que chegaram na janela, nessa última janela do meio do ano, foram titulares hoje. Então, houve contratação, né? Você pegar aí o Lianco, chegou agora.
O Júnior Alonso chegou agora. O Daverson chegou agora e o Fausto Vera chegou agora. Se eles merecem ser titular ou não é uma outra história. Mas são 4 contratações na última janela que viraram titular. Mas eu acho que tem esse problema na montagem do elenco no início do ano. Tem uma coisa aqui que o Caixa passeou, que eu falei também, que é da administração do elenco. Por exemplo, você pega Flamengo e Botafogo, você não vai ver nesses 2 times que foram campeões uma improvisação. Você não vai ver o volante jogando na zaga, o zagueiro jogando na lateral, o meia jogando na ala, você não vai ver. E eu falei já aqui algumas vezes durante a temporada, o Caixa é um baita narrador. Aí sai a escala lá do Simões, do Michel, quem vai narrar é o Cirilo. Pô. Aí o repórter que é o Claudião, os caras colocam de repórter o Edu Panzi. Sabe, você vai matando o seu elenco. Aí o cara que joga na seleção do Chile, vem pra cá, não troca roupa, não é relacionado. Sabe, o zagueiro, ele fica olhando e fala assim, pô, mas eu sou zagueiro. O volante que joga no meu lugar. E assim por diante. Então, assim, o elenco já não é lá essas coisas, porque foi o Filipão que começou a montar, depois tentaram reconstruir. E também você vai matando esse elenco aos poucos, né? Então, por exemplo, o Mariano teve poucos minutos. Hoje ele jogou a final. Importante então, dizer que jogou bem, né, Ale? Jogou bem. Toda vez que ele foi solicitado, ele foi bem. Vamos falar pra mim foi o melhor jogador do Atlético hoje, inclusive, viu, Ale? Jogou bem. Eu acho que as alterações, elas foram boas. Eu sou contra a saída do Scarpa, né? Eu acho que ele improvisou tanto o Scarpa. Ele realmente precisaria trazer o Hulk pro lado direito, porque o Hulk jogou bem mesmo pelo lado direito. Mas você pode colocar o Scarpa na lateral, pelo menos você tem o Scarpa em campo. O Scarpa não estava bem, mas estava sozinho ali tentando fazer alguma coisa. Ou centralizado, né? Jogar centralizado. Mas trocar figurinha com o Lianco não dá. E assim, de modo geral, o Cirilo, eu acho que o time deixou a desejar em vários aspectos. Concordo com tudo que o João falou. Perdeu uma final pro Flamengo. Tudo bem que não precisava ser de 4-1 no agregado. Perder pro Botafogo a Libertadores, ok. Só que tem um asterisco aí. Não pode, o time do Botafogo é melhor, mas não para jogar com um jogador a menos o jogo todo. E eu concordo com você também. Não dá, isso aí é uma coisa que, sabe, fica feio. Né? Aí tem que falar do treinador, né? Faltou porque... estratégia. Exatamente, e outra coisa. O Milito, ele ficou esperando o que ia fazer o Arthur Jorge. Ele ficou esperando. A bola ficava com o Lianco, ficava com o Júnior Alonso, ficava com o Fausto Vera, que são caras que não têm essa característica de agredir o adversário. Então, quando o Gregory foi expulso, na hora você já sabe, toma uma atitude. Aqui, ó, pelo menos um lateral vou botar, ou vou botar um meia. Não, ele ficou esperando. O Botafogo falou, bom, desse jeito aí, com tantos caras a menos pra atacar do lado do Atlético, eu nem preciso reforçar minha marcação. Pô, o Atlético saiu do primeiro tempo perdendo 2-0, com um jogador a mais, com 2 volantes. O Botafogo ganhava de 2-0 com um jogador a menos e tinha um volante. Ué, que loucura, ô Cirilo. Então faltou coragem, faltou ousadia, faltou repertório, porque quando deram a bola pro Atlético, o Atlético se assustou com 1 minuto de jogo. O Destino joga a bola nos pés do Atlético. O Atlético se assustou, parecia que não sabia o que fazer, sendo que o Atlético tem um treinador que teoricamente tem uma proposta ofensiva. Sendo que o Atlético, se você pegar todos os adversários do Atlético no ano, são poucos que tem um elenco melhor que o dele. A gente falou do Botafogo, falou do Flamengo, fala do Palmeiras e vai parando por aí. O Atlético é melhor que a maioria dos times que ele joga, pelo menos teoricamente, e não sabe o que fazer com a bola. Então, assim, são várias ressalvas. Agora, sabe o que tá difícil, que tá amargo, que tá doendo? Esse negócio de um jogador a mais. Isso tá doendo, isso não tá descendo, sabe? Não tá descendo. O Botafogo 11 contra 11, se você fizer aqui o 1 contra 1 aqui, a comparação, pô, vai ser a vitória do Botafogo, o investimento. Se Júnior Santos é titular no maior time do Brasil, seria titular no Galo, o Júnior Santos. Ele só perdeu posição porque ele machucou, né? Exatamente, porque entrou uns monstros aí. E entraram os caras também que ele contratou no meio do ano. Entrou um cara da seleção brasileira, outro da seleção argentina pelos lados.
né? Então assim, tudo bem, perder pro Botafogo, perder pro Flamengo, tá, mas com um jogador a mais desde que começou o jogo, sabe? Então fica esquisito. Outro dia na Arena MRV o Palmeiras meteu 4-0 no Galo, porque o Galo ficou com um jogador a menos, né? E aí, pô, mas e agora? Então essa que não tá descendo, sabe? Essa que tá difícil engolir. Eu acho que esse é o retrato mais claro da superioridade técnica do time do Botafogo. E de organização, porque mesmo com um jogador a menos, o Botafogo jogou melhor. Foi muito melhor na partida. O que eu disse agora há pouco, a vitória do Botafogo foi merecida e foi inquestionável. O Botafogo jogou melhor com um a menos. Mas aí depende mais do Atlético, né? Aí depende demais do Atlético. Porque se com um jogador a menos o Botafogo ainda for melhor do que o Galo, aí você tem que jogar um pouco da responsabilidade pro Atlético, em termos de organização, em termos de querência, em termos de distribuição no campo, em termos de características dos jogadores para fazer esse jogo de protagonista, porque se a gente achar que o Botafogo com um a menos, ele potencialmente é melhor do que o Galo, aí fica feio, né? E vou dizer mais, não sei se o Milito se segura, viu? Não sei. Aí que tá, né, sinceramente, olha, o Atlético emenda 11 jogos jogando mal, porque não é só 11 jogos que não vence, 11 jogos que não vence e jogando mal. Então, acho que virão questionamentos fortes ao trabalho do Milito. A discussão que se tem nesse momento, inclusive é importante destacar, é que o Atlético, nesse cenário que vocês falaram, ele teve várias caras diferentes já com esse treinador, né? Já com o Gabriel Milito. Porque ele começa como um time muito ofensivo, dominando, encantando. Aquele começo de Copa Libertadores foi impressionante que o Galo jogou, após ali as finais do Mineiro. Era um time realmente que chamava muita atenção pela ofensividade. Teve problema, teve muita ausência, teve lesionado, teve um meio de ano que foi meio caótico, mas dentro daquele cenário também faltou alguma coisa. Mesmo com essa questão de dificuldade ali do meio do ano, ele consegue se reinventar fazendo do Galo um time mais reativo, que é o termo da moda, né? Jogar atrás, esperar um pouco mais, consegue arrancar uma vitória e na volta jogou melhor, empatou por 0-0, acabou se classificando. Contra o Fluminense, tentou fazer a mesma receita, perdeu num detalhe lá no Rio de Janeiro, jogou muito bem em casa e venceu com essa alternância, aparecendo o Davidson na final. Contra o River, aí é fora da curva, é o principal jogo da temporada, consegue um 3-0 e segura o 0-0 na volta, mas termina a temporada coletivamente jogando mal demais, né? Muito mal. 11 jogos sem vitória, não tem o que fazer, não tem como explicar pro torcedor que você chegou a uma final de Copa Libertadores da América em meio a uma final de Copa do Brasil com 11 jogos sem vitória. Isso não é normal. O Botafogo teve uma mini crise quando ele empata 3 jogos aí como mandante e um jogo fora de casa em que ele teve um a mais contra o time misto do Galo, mas se sustentou na liderança do Campeonato Brasileiro com autoridade, vencendo o Palmeiras por 3-1, jogando fora de casa. Então, assim, esse trabalho do Milito, que passou por essa série de coisas ao longo do ano, ele termina muito mal coletivamente, com um recado muito ruim de 11 jogos sem vencer, João. E uma outra coisa também que eu queria destacar é a capacidade mental que esse time do Botafogo teve. Quando o Atlético foi pro jogo contra o Flamengo no Maracanã, que pra mim foi a pior partida do Atlético recente, né? O Atlético não acertou nada naquele jogo e jogou muito mal. Eu compreendi ali a dificuldade de se manter um padrão, se manter um nível emocional após uma batalha como aquela que o Atlético teve aqui contra o River Plate. Esse Botafogo vem passando por um massacre mental e emocional muito maior. Esse time perdeu um campeonato brasileiro que estava ganho ano passado. Ganho. Botafogo era campeão brasileiro e entregou a taça pro Palmeiras. Vem para essa temporada, na reta final, o Botafogo perde a liderança do Campeonato Brasileiro. Vai para um jogo decisivo contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras, e vence o jogo. Vem para uma final de Libertadores, perde um jogador com 1 minuto de jogo, 1 minuto de jogo, e ainda assim conseguiu ter estrutura mental
para sair de campo com o título mais importante do continente. Então, tudo aquilo que foi dito sobre a cabeça fraca e a cabeça ruim do Botafogo no ano passado, tem que ser destacado o oposto esse ano, de como o Botafogo teve cabeça, de como o Botafogo teve resiliência, de como esse time do Botafogo deu conta de segurar mentalmente um massacre, porque estamos falando de pessoas, de seres humanos. Gente muitas vezes trata o atleta como máquina, e não é máquina, é gente que não dorme, que chora, que tem dor de barriga, que briga com a mulher, que entra em depressão. É gente como todos nós somos. E esse time do Botafogo teve uma capacidade mental gigantesca. E financeira também, né, João, Cirilo? Porque você pegar o time do ano passado, que fez aquele papelão no retorno, a maioria esmagadora ou tá no banco ou foi embora, né? Ô Ale, ele não pensou duas vezes em trazer um time novo, né? Mas não tenha dúvida nenhuma que esses caras que estão aí sentiram a pressão do que aconteceu com esse Botafogo ano passado. Porque o elenco mudou, mas a instituição é a mesma. Então não é fácil para esses caras também não, viu? Com certeza, cara, com certeza. É uma reconstrução desse Botafogo, que chegou ano passado muito perto de um título e agora pode concluir a temporada com os 2 principais títulos possíveis por aqui. Cláudio, chega mais também, quero o seu panorama do que está acontecendo por aí. Você já está na sala de entrevistas, Cláudio? Estamos aqui aguardando na sala de entrevistas. Sempre quando acontece na sala de entrevista da Conmebol, primeiro é o time visitante. Hoje aqui, numa final única, o time perdedor. Então a gente vai ter aqui inicialmente a entrevista do Atlético com o Milito e mais um jogador. Já estamos aqui no aguardo para a gente ouvir as explicações, né, do treinador do Atlético, de um atleta também dessa derrota do Galo. Mais uma, né? Vocês sacaram bem, são 11 jogos sem vencer agora do Galo nesta temporada. E faltam 2 partidas no Campeonato Brasileiro, né? Tem quarta-feira o Vasco, fora de casa em São Januário, e na última rodada o Atlético recebe o Atlético Paranaense ainda sem público, mas com a volta da Arena MRV. O Atlético agora que tem uma situação muito difícil, né, Cirilo? De buscar uma vaga ainda no G8 na Copa Libertadores da América. A única chance de chegar numa pré-Libertadores pro ano que vem, o cenário mais provável que o Galo vá disputar a Copa Sul-Americana no ano que vem. O cenário é esse. Pensando em Libertadores na próxima temporada, é G8 agora, porque o Botafogo venceu a final da Copa Libertadores e é o líder do Campeonato Brasileiro. G8 no momento é fechado pelo Bahia, 47 pontos, 13 vitórias. Corinthians é o 9º, fora desse G8, 47 pontos, 12 vitórias. Galo é o 10º, 44 pontos, 10 vitórias. Primeiro problema dessa história toda: o Galo já jogou na rodada. E tá vendo, inclusive, agora o Corinthians em campo, e meio essa confusão toda, eu nem informei, começaram os jogos aí do Campeonato Brasileiro, importante atualizar, um dos interesses do Galo tá em campo, aliás, os 2 interesses do Galo estão em campo, tanto o Corinthians quanto o Bahia. 16 minutos do primeiro tempo no Heriberto Rios em Criciúma, 0-0 Criciúma e Corinthians. Eu coloquei essa pontuação, esse pontinho aí, é o ponto inicial da rodada, né? A pontuação inicial da rodada. No momento, com o pontinho somado pelo Corinthians, ele tá ainda a 48 pontos. No momento, nós temos também, tá rolando agora e vamos informar, há 2 minutos isso rolou, hein? Gol do Cuiabá contra a equipe do Bahia, 1-0 pro Cuiabá rebaixado, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, 1-0 contra o Bahia. 20 minutos da etapa inicial. Então o cenário, pensando em Copa Libertadores da América, que também tem o Vasco da Gama nessa briga aí mais complicada, Vasco joga às 9h30 contra o Atlético Goianiense, atualizando com os jogos de momento. O Corinthians está assumindo a 8ª posição, está chegando a 48 pontos. O Bahia está permanecendo com 47 porque está perdendo, e o Galo está ficando em 10º com 44. Corinthians e Bahia estão jogando agora, o Galo já jogou na rodada. A gente vai atualizando aqui ao longo da noite também, e é claro, no meio de semana tem a rodada 37, no fim de semana seguinte vem aí a rodada 38, pensando para a definição dessas vagas a próxima Copa Libertadores da América. É G8 a partir de agora no Campeonato Brasileiro. O máximo que o Galo pode conseguir é jogar as fases prévias, a fase preliminar. Tem que jogar a segunda fase e a terceira fase, eliminar um adversário na segunda
eliminar um adversário na terceira para aí sim estar na fase de grupos da Copa Libertadores da América. O que o Botafogo fez esse ano? Ele esteve nas fases prévias à fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Ale, inclusive com confronto direto, né, nesse meio de semana, pode se tornar um confronto direto caso a equipe do Vasco da Gama obtenha sucesso hoje aí, mas são adversários que o Galo vai ter que secar nessa reta final e tirar força de algum lugar, porque estar na Libertadores na próxima temporada é fundamental para quem quer montar time bom também, até por convencimento, né, Ale? Mas é difícil, né? Porque muito. O Galo pode chegar a 50 pontos, né, Cirilo? No máximo. O com Corinthians, 12 vitórias. O Corinthians, que vem de 6 vitórias seguidas, está jogando hoje, pode chegar a 50 hoje. Se vencer o jogo, chega a 50 e já com uma quantidade de vitórias que deixaria ele inalcançável no comparativo com o Galo. Pois é, o Cruzeiro também joga em Bragança, pode chegar a 51 pontos, né? Então a situação não dá pra gente... No pior cenário, o Galo pode amanhã, né, sem jogar, não ter chance mais, né, de Libertadores, não é isso? Pode. Com o Cruzeiro vencendo, o Corinthians vencendo. Aí acabou. Aí é férias. Então, assim, é muito difícil. E depois esses times também tem mais 2 rodadas, né? Porque vale lembrar que o Galo já jogou nessa rodada, né? Então, a tendência é realmente que não pinte a Libertadores, que é meio cruel também, né? Porque você classificar o 8º colocado do Campeonato Brasileiro e o vice-campeão da Libertadores, ou até da Copa do Brasil não ir, é meio surreal, mas é o que tá escrito no papel lá, né, o Cirilo? Pô, e não dá pra... Olha, o brasileiro do Galo, assim, vamos lá. A gente falou de escolha daqui a pouco. Galo fez escolha, beleza, foi as finais de 2 Copas, tudo bem. Mas precisava ser tão ruim assim o brasileiro do Galo, tão desinteressado, tão desconectado com o que era necessário para vencer jogos. O Galo tem 14 empates no brasileiro, apenas 10 vitórias. Precisava ser o 10º colocado para depender de vitória do Corinthians, que estava na zona de rebaixamento contra o Criciúma. E o Corinthians ir para Libertadores e o Galo não ia, Lê? O time com um elenco pior o ano passado, tudo bem que não progrediu nas Copas, isso é importante lembrar, mas com um elenco pior, o Galo de 23 é pior do que o Galo de 24. Foi a melhor defesa do campeonato. O Galo nesse campeonato é a 3ª pior defesa. O time alternativo do Galo tinha a obrigação de jogar mais do que jogou, de perder para times que vão ser rebaixados, que estão brigando contra o rebaixamento. Tinha obrigação. Você falar pro Atlético Goianiense, pro Vitória, pro Cuiabá, falar assim, você quer esse time reserva do Atlético para disputar o brasileiro? Os caras abraçam na hora, que não tem dinheiro para pagar, né? Mas tinha obrigação, os jogadores de jogar mais e o treinador tirar mais desses caras. A impressão que se tinha é que quando ia pro brasileiro, nem os reserva queria jogar, nem os reserva, né? E também não tinha muita coisa treinada, sabe? Não, parece que o time titular tudo, o time reserva nada. E isso ficava bem claro no desempenho e nos resultados, né? Muito ruim, muito ruim. Então você deixar o seu elenco motivado, o seu elenco na pegada, tentando tirar o máximo dos caras, inclusive os caras que não jogam os principais jogos das Copas, é fundamental. E os caras também entenderem que eles têm que ser mais profissional e jogar nessa camisa tão importante como é do Atlético. Então foi uma junção de erros de administração ruim do elenco, porque foi um campeonato muito, muito aquém. E a aposta nas Copas, que a gente já citou aqui, perder para Flamengo, perder para o Botafogo, ok. Talvez perder de 4-1 no agregado para o Flamengo fique muito forte, e a derrota do jeito que foi hoje também fica desproporcional, né, Cirilo? Sem dúvida, é o que a gente está destacando. Perder faz parte do jogo, como se perde é o que a gente está discutindo. Cimento CSN, o fortaço que constrói o Brasil. Unimed BH, o cuidado começa com você. Saiba mais em unimedbh.com.br/viver bem. Cláudio, como é que fica a sequência, o futuro e esse meio de semana, claro, com os jogos aí já de Campeonato Brasileiro, Galo observando a rodada para saber o que vai rolar lá em São Januário contra a equipe do Vasco da Gama, mas já tem uma espécie de programação pré-definida ou ainda não, Rezende? A delegação do Atlético, Cirilo, vai retornar hoje, o voo fretado 00:30, vai deixar aqui o aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, e a chegada já por volta de 3:30, 4 horas da manhã, e a partir já de segunda-feira o Atlético tem a programação para viajar na terça já à noite para o Rio de Janeiro, para o jogo na quarta
contra o Vasco da Gama. É a última semana do ano pro Galo, né? Tem um Vasco na quarta-feira, depois no domingo, jogo marcado contra o Atlético Paranaense, vai ser na Arena MRV, sem público. Domingo, portanto, todos os jogos no mesmo horário, né? A princípio, é a última semana do Galo aí do ano. E a programação é essa. Portanto, os jogadores retornando essa madrugada para Belo Horizonte. Vamos ver agora como vai ser a reação, né, Cirilo? Porque se a gente está discutindo aí como foi o Atlético no Campeonato Brasileiro, quando estava numa expectativa de título na Libertadores, vamos ver qual vai ser a reação psicológica desse time já para quarta-feira contra o Vasco, né? Qual o Galo que vai entrar em campo, de que forma vai entrar esse Galo contra o Vasco? Eu sinceramente fico bem preocupado, porque a turma estava muito focada nessa final aqui, né? Com certeza, focou completamente, né? Foi a escolha feita com o brasileiro deixado de lado, e caso o pior acontecesse, o cenário seria esse aí mesmo. E contra um Vasco que pode chegar bastante interessado. Ele joga hoje às 9h30 contra o Atlético Goianiense, pior time do campeonato e já rebaixado. Aliás, Goianiense ganhou do Galo recentemente, né? Pensando em Série A do Campeonato Brasileiro, nessa história aí do desinteresse da competição, o Galo perdeu pro Lanterna, pro time que venceu 6 vezes no campeonato. O Vasco pega esse Dragão daqui a pouquinho, 9h30, e aí pode chegar com chance de Libertadores para esse jogo da quarta-feira às 7 horas em São Januário contra o Galo. É o cenário que se desenha para esse meio de semana, pensando aí em Campeonato Brasileiro.